Olá, meus amigos, tudo bem? Você deve conhecer um monte de pessoas que já se arrependeu de alguma coisa. E você mesmo já deve ter se arrependido de muita coisa nessa vida, não é mesmo? Mas a grande verdade é que nós não damos muito crédito ao arrependimento das pessoas, você já percebeu? Nós vemos as pessoas praticarem os mais variados atos e muitas vezes nós não damos crédito ao arrependimento dessas pessoas e a uma conversão. Por exemplo, você vai nas igrejas hoje e você vê inúmeros relatos de pessoas, ou até às vezes você nem fica tanto sabendo de relatos de pessoas que eram assassinos, eram estupradores, eram pessoas adúlteras, pessoas que tinham a compulsão por mentir e os mais variados atos que você julgue errado, e você vê os relatos dessas pessoas que falam que já se arrependeram, que se converteram, que são novas pessoas e não fazem mais isso. E eu fiquei pensando um pouco essa semana sobre essa questão, como nós não damos muito crédito para essas conversões, para as pessoas que se dizem arrependidas, e parece que quanto mais alto é o crime cometido pela pessoa ou ato que você julgue errado, menos crédito você dá. Isso é natural do ser humano. Mas a grande verdade é que todos nós queremos que as pessoas deem crédito a nós quando nós nos arrependemos de algo que nós fazemos. Nós queremos que as pessoas aceitem, entendam e acreditem que nós realmente mudamos, nos convertemos e somos novas pessoas que não iremos mais cometer aqueles atos. Uma outra verdade é que, em geral, a gente nunca pode falar que não vamos mais fazer. Porque somos humanos, somos falhos e pode ser que você cometa algum dia alguma coisa novamente. Mas a Bíblia, ela é cheia de ilustrações, não só ilustrações, mas histórias de pessoas que eram de um jeito e se converteram, se tornaram novas pessoas. Nós vemos desde o princípio, nós vemos Adão e Eva quando eram perfeitos, caíram em pecado, se arrependeram e seguiram uma vida justa com Deus. Mas depois nós vemos atos como o de Moisés, que era bem impetuoso e depois se tornou o homem mais manso da terra. Nós vemos também a história de Davi, que era um pastor ingênuo e posteriormente ele cometeu adultério, assassinato, muitas mentiras, teve várias mulheres, mas também se arrependeu, se entregou a Deus e se tornou um novo homem, aonde a Bíblia fala que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos a história de Paulo, que antes era perseguidor dos cristãos, da igreja, perseguidor do próprio Cristo, né? Já depois que Cristo foi ao céu, mas era perseguidor de Cristo e sua causa. E depois que ele conheceu o Evangelho, ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito, das torturas, dos mandados de prisões e assassinatos, das perseguições que ele tinha feito. E de Saulo se tornou em Paulo e se tornou o maior evangelista que a história já conheceu. Nós vemos também a história de Maria Madalena, uma adúltera pega em flagrante que teve vários homens no seu histórico, mas que quando teve um encontro real com Jesus, mudou completamente e se tornou um exemplo de mulher e seguidora de Cristo. A Bíblia traz inúmeros relatos para que você possa entender que não importa se você já foi um assassino, um adúltero, um mentiroso, um perseguidor, um tramador, um articulador ou o que quer que seja que você já tenha feito. Deus é o Deus que tem poder para transformar qualquer vida, qualquer caráter, qualquer modo de agir, qualquer modo de pensar, qualquer modo de falar. Se você olha de repente para o futuro
e não vê solução, se você olha para a sua vida e vê um trapo de imundícia, se você olha para tudo aquilo que você já cometeu e já pensou ao longo da sua vida e não vê uma solução, eu quero dizer hoje que Deus é a solução para você. Jesus é o único que pode te ajudar e te converter numa nova criatura. A Bíblia ainda diz que em Cristo, eis que somos novas criaturas. Tudo aquilo que era nosso passado ficou para trás e para frente prosseguimos rumo à coroa. Em Joel, no capítulo 2, no versículo 12, o próprio Senhor diz: convertei-vos a mim de todo o coração. E não somente isso, mas com jejuns e pranto e oração e clamor. Que você tenha um espírito de adoração, um espírito de entrega, um espírito de arrependimento, de clamor por uma nova vida em Cristo Jesus. E saiba que se até hoje ninguém acreditou em você e no seu potencial, Deus é aquele que enxerga não somente o nosso exterior, mas Ele enxerga o nosso coração, a nossa mente, e Ele consegue ver aquilo que nós podemos nos tornar, apesar do homem olhar aquilo que nós somos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Graça e paz.